Fala, pessoinhas do meu Brasil que estão enclausuradinhas, tudo certinho com vocês? Provavelmente não, né? Mas não tem problema porque eu, Beatriz Essone, cheguei aqui com conteúdo que é como se fosse uma luz no meio desse caos todo que estamos vivendo. Eu estou falando de mais uma edição do BiaCast, esse novo podcast para o YouTube com conteúdos completamente aleatórios, feito por uma pessoa completamente aleatória. No caso, euzinha aqui, meninas, tudo bom? E bom, galera, eu me programei para trazer aí na terceira edição do BiaCast uma programação voltada para o fim do BoJack Horseman, né? A gente ia trazer um convidado e iríamos discutir a respeito dos episódios, mas diante da semana caótica que a gente vivenciou, né? Eu preciso falar sobre um assunto que está em alta, um assunto que não sai da boca do povo, é um assunto muito importante. E eu vou estar falando a respeito da quarentena do coronavírus. Eu vou estar levantando aqui alguns dados, vou estar falando a respeito da situação no Brasil e no estado onde eu resido, que é no Espírito Santo, falando também a respeito das medidas que foram tomadas pelo governo daqui, como que as pessoas estão lidando com isso, será que elas estão respeitando, elas estão tendo empatia, elas não estão tendo empatia, como está a questão da negligência, né, será que o pessoal está negligenciando bastante, tá rolando muita fake news, será? E como tá na questão da educação, será que os professores estão tendo muito trabalho, será que tá tudo parado? E o lazer, gente, será que tem entretenimentos aí que estão em alta pra gente se inspirar aí a consumir? Vamos ver já aqui no podcast. Mas antes de a gente começar a falar sobre esses assuntinhos relacionados à quarentena do coronavírus, eu gostaria de pedir pra você que tá me escutando, sério mesmo, separa tudo que você tá fazendo, deixa o likezinho aqui embaixo, também não esqueça de se inscrever no canal e de badalar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Lembrando, gente, que é muito importante isso pro meu trabalho, pro meu projeto de podcast, e além disso, você vai estar se ajudando, até porque você não vai perder nenhuma edição do BiaCast, as próximas edições que estão para chegar, tá bom? Lembrando que eu tô pretendendo trazer mais podcasts durante a semana aí, nas semanas de quarentena, então fique ligadinho. Se você quiser me acompanhar lá no Twitter, o link tá na descrição, aí você me acompanha, porque eu sempre aviso as coisas relacionadas ao podcast por lá, beleza? E bom, gente, vamos então começar esse assunto, né? No caso, esses assuntos, e vamos começar pelos últimos dados, né, que foram levantados, né, os últimos números até essa noite do dia 21 de março, né, desse sábado que estamos aqui enclausurados. Eu, no caso, estou no meu terceiro dia de quarentena, né, para deixar claro para vocês. Nesse terceiro dia de quarentena meu, no dia 21 de março, então, nós temos aqui como números, no Brasil, nós temos 1.128 confirmados. Até então a gente tinha 900 e poucos confirmados, agora a gente tem 1.128 confirmados no Brasil inteiro. E além disso, o número de mortes cresceu para 18, de 11 cresceu para 18. Pois é, nesse dia a gente teve então o anúncio de mais uma morte no Rio de Janeiro e mais algumas mortes em São Paulo, né? Totalizando 15 mortes em São Paulo e 3 mortes no Rio, então. No Espírito Santo, nós temos 26 confirmados, sendo 11 confirmados em Vitória e 11 em Vila Velha. E uma mulher aqui em Vitória está em estado grave na UTI. Mas no Espírito Santo a gente tem também cerca de 800 casos notificados, 579 casos suspeitos e 232 casos descartados, que foram notificados como pneumonia, influenza, gripe e por aí vai, né? E o governo aqui do estado começou a tomar algumas medidas desde a semana passada, né? Já tinha pedido aí para os estabelecimentos terem mais cuidado com a higiene, por aí vai, e começou a dar uma estudada na situação. E da semana passada para cá, nós vimos então 4 casos evoluírem para 26 casos. Nesse meio tempo, o governador já estava fazendo aí algumas medidas, tomando algumas medidas, assinando alguns decretos para poder fechar alguns estabelecimentos. E nesse momento a gente está com 3 situações aqui, que é o que está proibido de abrir, o que funciona com restrição e o que está funcionando normalmente. O que está proibido de abrir até então são os bares, as boates, as casas e áreas de show, temos as academias, as lojinhas de rua, né, as lojinhas de bairro, o comércio varejista no geral, os shoppings, os cinemas e os centros comerciais. Todos esses locais que tem muita aglomeração, que são propícios para espalhar a doença, eles estão fechados, né? Eles foram fechando ao longo dos dias, ao longo das medidas que foram tomadas pelo governo daqui. Depois a gente vê o que está funcionando com a restrição. Os bancos começaram então a funcionar depois desse período aí que eles estavam funcionando com menos gente, tendo um pouco mais de cuidado. Eles agora estão funcionando com restrição em que as coisas podem ser resolvidas pelo aplicativo
pelo caixa eletrônico. Os caixas eletrônicos estão ali funcionando e alguns serviços, só pouquíssimos serviços, estão sendo disponíveis para a população ali com atendimento cara a cara. Dentro dessa restrição aqui também temos os restaurantes e lanchonetes que estão sendo bastante afetados. Lógico que os estabelecimentos que estão fechados também estão sendo extremamente afetados, mas esses estabelecimentos de restaurantes, lanchonetes, né, eles estão fazendo o possível e entrando no sistema de delivery, tendo apoio, inclusive, dos aplicativos de delivery, como o iFood, o Uber Eats e o que tem aqui de local, que é o Shipt. Todos os três estão dando muito apoio. Eu não sei o Rappi, né? Não tenho conhecimento quanto a isso, mas os três estão dando muito apoio aos estabelecimentos. Muitos deles estão aderindo em meio a isso. E lembrando que os restaurantes e lanchonetes estão funcionando com horário limitado, né? Eles estão funcionando aí por pouquíssimas horas para poder atender a população. Mas fora desses horários, tem a questão do delivery. Eles podem trabalhar fora desses horários também. E dentro do delivery, obviamente, né, estão sendo tomadas várias medidas de segurança, de higiene dentro dos estabelecimentos, que já estão, né, há um tempo tomando essas medidas, e também com a questão dos motoboys e ciclistas. Agora também os motoristas de Uber que estão entrando também para poder tirar um dinheirinho, né, afinal os motoristas de Uber vão ser bastante afetados por conta da baixa procura. Então eles começaram a entrar no Uber Eats também, estão prestando esse serviço. Então essas pessoas estão tomando vários cuidados. E no funcionamento normal temos aí as farmácias, o serviço de alimentação e cuidado com os animais, que são os pet shops, temos os postos de combustíveis, as lojas de conveniência, as padarias, os supermercados, que provavelmente daqui a alguns dias vão começar a funcionar com uma restrição de pessoas por vez, e a feira livre, que também está sofrendo aí um baque, porque parece que estão sugerindo aí de reduzir o número de barracas nas feiras livres. Agora sim, os locais que vendem pastel, comidinhas na feira, eles realmente já foram proibidos de funcionar, até porque acaba rolando uma aglomeração de pessoas ali e realmente é complicado. Mas o resto, assim, em questão de tirar várias barraquinhas que oferecem alimentação mesmo, oferecem itens de alimentação das pessoas, eu acho bem errado, até porque isso pode gerar uma aglomeração de pessoas em poucas barracas e trazer mais riscos. Então é melhor deixar dessa forma, das pessoas poderem se espalhar nas barracas e não se contaminarem com tanta facilidade. Mas o que nós, capixabas, o que nós estamos fazendo para preservar a saúde do próximo, a nossa saúde, a saúde da nossa família, né? O que a gente está fazendo? Eu estou fazendo minha parte, minha família também, várias pessoas estão fazendo, porém a empatia está indo pro ralo em várias situações, gente, e várias situações mesmo. Até pouco tempo a gente negligenciou bastante a questão dos cuidados. Eu sempre tive bastante cuidado, muitas pessoas tiveram cuidado, mas essa questão de negligenciar trouxe à tona todos esses casos que estão só triplicando. Tá um crescimento absurdo, inclusive comparado com o crescimento da Itália, que traz aí uma certa tensão aqui no país, porque as pessoas negligenciaram bastante os cuidados. O que acontece é que as pessoas estão levando a quarentena como se fosse férias. Você que tem como ficar em quarentena, tem que ficar em quarentena. Sai da rua apenas para o essencial, para comprar uma comida, um item de higiene e por aí vai, né? Então, se você puder ficar em casa, tem que ficar em casa. Mas as pessoas estão pensando nisso? Não. Tem muitas pessoas ainda saindo nas ruas. Muitas. Inclusive, abro um parêntese para a questão dos idosos. Muitos idosos estão achando que está na hora de passear. Continuar se encontrando com os amigos. Muitos idosos estão fazendo isso, infelizmente, tendo essa teimosia e vindo com esse papo de não vamos pegar. Gente, vocês fazem parte do grupo de risco. O grupo de risco, ele é composto por pessoas que têm chances aí de contrair a doença por conta de imunidade baixa, problemas respiratórios no geral e também pessoas idosas. Olha quantos casos de morte tivemos aí de pessoas idosas. Todos os casos, pelo que eu fiquei sabendo, são de idosos que estavam ali com problemas de saúde ou pessoas também em situação de risco, né, da saúde. Então a gente precisa tomar cuidado, essas pessoas também têm que ter consciência. Gente, vocês têm que ficar em casa. Mas eu preciso fazer um exercício, eu preciso viver minha vida. Gente, sério, você pode se entreter dentro de casa. É complicado? A gente fica meio entediado? Sim, mas é por questão da sua segurança, a segurança do próximo.
não vamos contaminar os amiguinhos, não é mesmo? Pois é, então a gente tá tendo essa questão da falta de empatia, as pessoas indo nas ruas ainda, o que fez com que o nosso governo aqui botasse tanto a polícia como os bombeiros e também o exército agora sendo convocado aí para poder ajudar a impedir essas pessoas de ficarem trafegando nas ruas. Então, tá tendo esse controle, tá tendo essa restrição das pessoas na rua. Inclusive, parabéns para eles pelo esse trabalho, né? Que eles estão fazendo o possível. Para os profissionais de saúde, nem se fala, né, gente? Eles estão trabalhando redobrado para ajudar a população. Mas, assim, não adianta essas pessoas irem atrás de poder ajudar se a galera não se ajuda e também não ajuda o próximo, como por exemplo a questão da falta de álcool em gel, a falta das máscaras e de papel higiênico. Papel higiênico, assim, tá faltando papel higiênico? Tá, mas não tá tanto como em outros locais, né, porque na Austrália começou essa coisa de faltar papel higiênico e virou entre aspas, um hit, né, porque todo mundo queria copiar. Pra que você precisa de tanto papel higiênico? Ah, mas se tiver piriri por causa do coronavírus, gente, vocês não têm uma duchinha em casa, um bidê? Usa então o chuveiro. Se você não tem como usar essas ferramentas aí, use o chuveiro para se limpar. Se tá faltando papel, né? Se vai gastar muito papel, faça isso. Pra que você pegar e tirar a oportunidade de uma pessoa que tá o dia inteiro, fica o dia inteiro trabalhando, ela vai no supermercado antes de voltar para casa, para pegar uma fila de pessoas que estão fazendo estoques absurdos, são pessoas que não precisam, sabe? Você vê que a pessoa não precisa, que a pessoa tem tudo isso em casa. Ah, mas isso pode faltar no futuro. Se você ficar estocando, vai faltar mesmo, sim. Aí os supermercados não vão conseguir repor se você ficar fazendo isso. A falta de álcool gel e de máscara tá rolando desde a semana passada, desde antes dessa quarentena. Desde antes, quando começou a falar de caso, o pessoal já começou a extinguir o álcool gel e também as máscaras. Vai ressaltar que aquele álcool de limpeza também, que é vendido nos supermercados, tá em falta. Então, assim, essas pessoas não estão pensando. E álcool gel você utiliza se você não tem uma água com sabão para lavar o seu rosto, para lavar sua mão, pro seu corpo. Sério, gente. Se você não tem água e sabão, aí sim você tem que ter o álcool gel, você pode usar. Não adianta você ficar usando álcool gel tendo isso perto de você. As pessoas estão cometendo vários equívocos nesse desespero todo e ao mesmo tempo prejudicando as pessoas. A máscara, por exemplo, essa máscara branca, você acha que essa máscara branca adianta para alguma coisa? Adianta muito pouco. Os especialistas já falaram em várias reportagens vinculadas pela mídia que a máscara branca funciona para quem está doente para não contaminar o próximo. Ou seja, sendo gripe, sendo coronavírus e por aí vai. Então, a máscara branca protege de você contaminar. Mas se você não está contaminado e tem uma pessoa contaminada sem a máscara, meu filho, isso não vai adiantar porcaria nenhuma. Você tem que comprar uma máscara reforçada, que é chamada de respirador, né? Um respirador descartável, pelo menos para dar um jeito. Aquelas máscaras mais encorpadas, com a válvulazinha também, são as máscaras que você deve procurar. Os comerciantes estão fazendo a restrição, as pessoas estão pegando de pouco em pouco essas coisas e mesmo assim a galera tá conseguindo burlar o sisteminha, tá? Muita gente não pensando no próximo. É bem complicado mesmo, gente, bem complicado. E a questão das igrejas? A questão das igrejas é bem importante porque por mais que todos os estabelecimentos estejam fechando, muitas igrejas querem manter os cultos, estão relutantes. E olha, gente, não é questão de religião, não. É questão da gente pensar no próximo. Independente de qual for a sua crença, de qual ser você acredita, ou seres que você acredita, pensa que essas pessoas iluminadas, esses seres iluminados, esse ser iluminado que você acredita, querem o bem da população, querem que todo mundo viva em paz, com empatia, com compreensão, com carinho. Então, pensa no próximo. Não vá para a igreja para poder contaminar, assim. Gente, igreja, assim como qualquer local fechado, tem um risco de contágio muito grande. Você pode ter a sua fé dentro de casa. Você pode propor para o seu padre, para o seu pastor, para fazer, por exemplo, dar um culto online, dar uma missa online, as pessoas terem corrente de oração online. Não precisa você ir para a casa do outro para orar. Sério, ora na sua casa, com a sua família. Vamos pensar positivo, trazer boas energias, mas na nossa casa. Não tem para que ficar fazendo isso, gente. É arriscar a sua saúde e a saúde do próximo. E seja lá o que você acredita, pensa que você precisa do melhor e não do pior nesse momento, não é mesmo? E bom, mudando de assunto,
tem pessoas que ainda estão em momento não muito bom, que é a questão da falta de quarentena na vida delas, né? São pessoas que ainda estão trabalhando. E eu não tô falando das pessoas que estão prestando esses serviços, que vão continuar funcionando normalmente, né? Questão de alimentação, cuidados e por aí vai. Eu tô falando de pessoas que prestam serviço na casa de outras, né? Inclusive pessoas que prestam serviço para outras que têm um poder aquisitivo maior, que estão tendo que trabalhar normalmente. Pessoas das obras, né? Os pedreiros estão tendo que trabalhar normalmente. Várias pessoas que trabalham com faxina também estão tendo que trabalhar normalmente, porque elas são obrigadas a isso. Eu acho isso absurdo. Eu acho que não tá pensando no próximo. As pessoas chegam, mas tem que me alimentar. Não. A pessoa tem que alimentar a família dela, mas ela também tem que cuidar da saúde dela. Olha só, já teve casos de porteiro de prédio de luxo que morreu, um porteiro idoso com problemas de saúde, que morreu por conta ali de um dos moradores que veio contaminado do exterior, que não teve cuidado e expôs ele ao perigo, e isso aconteceu. A mesma coisa a empregada doméstica que faleceu no Rio de Janeiro, em que os seus chefes, né, os seus patrões, voltaram da Itália e obrigaram ela a ir trabalhar. Mas trabalha quem quer. Não, gente, não é questão de trabalhar quem quer. São as pessoas que não tem como parar de trabalhar. Porque se elas pararem, elas não recebem. Entendeu? Tem essa questão. E mesmo se elas quisessem trabalhar, tem a questão da chantagem que os patrões fazem. É muito complicado isso. É muito complicado. A gente tá no momento de se ajudar, não é o momento de impedir o próximo de se cuidar. Sério mesmo. E a negligência não tá só nesses casos, pessoal. Não tá só nesses casos. A gente tem a questão das conspirações, a polarização política, as fake news e, infelizmente, as falas do nosso presidente. Mas eu vou chegar já nesse quesito. Vale ressaltar que o que eu tô falando aqui não é nada voltado para a política. Eu estou pensando aqui na questão da saúde da população. Eu não tô pensando em polarização política nenhuma. Inclusive, polarização política, gente, pelo amor de Deus, não tá na hora de botar a viseira de burro e ignorar o que o fulaninho de tal, do lado tal, falou de errado. Não tá na hora. Não tá na hora de botar a viseira de burro em nenhum dos lados. A gente tem que se unir e cobrar das autoridades algumas medidas. Eu estou vendo vários governadores aí agindo de maneira muito bacana, independente de qual legenda for, de qual partido for, de qual lado for. Esses governadores estão correndo atrás. O governador daqui, o governador de não sei aonde, sério, todos esses governadores estão indo atrás do prejuízo. Eles estão indo atrás do prejuízo, assim como os prefeitos, né, em sua maioria. Então, assim, a gente vê esses governantes e cadê um feedback ali do presidente, né? Fica complicado. Agora, conspirações, gente, pelo amor de Cristo, do nada começam as conspirações. Porque a China fez isso de propósito. Gente, para pra pensar. A China é o país mais populoso do mundo. Qualquer doencinha ali que surge espalha muito rápido. Qualquer coisinha lá, pum, é um surto. Qualquer coisinha lá é um surto, gente. Mas, dentro da cultura chinesa, eles acabam experimentando carne, coisa assim, iguarias, né, que eles dizem, de animais exóticos. E surgiu tudo isso, né, segundo os especialistas, num mercado de animais exóticos que eles ofereciam ali alguns alimentos, né, algumas refeições com esses animais. Obviamente, são animais que eles não consomem, que o organismo do ser humano não está preparado para isso, acaba desenvolvendo alguma doença, e no meio disso tudo, no meio de um país tão populoso, obviamente, o coronavírus se espalharia, assim como espalhou em outros locais. Deu muito azar. Gente, deu muito azar, como qualquer outra doença que se espalhou, virou uma epidemia, uma pandemia, como foi aqui no Brasil com a Zika, com a chikungunya, como foi na Ebola lá na África. Gente, pra que isso tudo? Porque eles fizeram isso pra melhorar a economia deles. Gente, a economia de todo mundo tá quebrada. Sério, todo mundo tá com a economia quebrada. O momento agora é a gente voltar os nossos olhos pra China e perguntar o que eles fizeram, porque agora eles estão conseguindo voltar a viver normalmente. Eles têm que ser um exemplo e não uma coisa pra gente culpar. Mas as pessoas estão nessa conspiração, né? Infelizmente, não tendo essa noção. E a fake news, cara, tá rolando à solta. O WhatsApp, vocês já sabem,
É uma central de fake news, é uma central de fake news absurda. É muita fake news por metro quadrado, na verdade, muita fake news por pixel, né, por bit. Realmente, é muita fake news. Grupos de trabalho, grupos de família, tudo pipocando fake news. E passa fake news aqui, passa fake news lá. Gente, existem veículos midiáticos que, inclusive, estão se dedicando ao extremo, pessoas que estão vivendo ali, trabalhando incansavelmente para trazer informações oficiais para você, e você está ignorando completamente porque alguém falou que não sei aonde está sendo tendencioso. E essas pessoas que estão trabalhando na mídia estão trazendo informações oficiais dos nossos governos estaduais, tem a questão das prefeituras também, os dados federais. Por que vocês vão acreditar no áudio de fulano de tal que é médico, que você nem sabe quem é essa pessoa, você não sabe nem mesmo se é médico, aí você joga o nome da pessoa, a pessoa não existe? Sério, por que vocês vão acreditar numa coisa dessas? É surreal, gente, é surreal o desserviço que muita gente está prestando aí. Muita gente está prestando de serviço, é assustador. Outra coisa que tá rolando aqui de negligência são as falas do nosso presidente. Olha, eu não quero entrar em discussão política. Eu tô falando da figura dele como uma pessoa que representa o Brasil. Uma pessoa que tá ali pra dar uma segurança pra gente, pra ajudar a gente. Eu tô vendo toda a comitiva dele, os funcionários correndo atrás, né? A galera ele correndo atrás pra poder mobilizar. E o cara me vem e fala assim, uma gripezinha, isso aí é uma gripezinha, vai passar. Não precisamos ter um alarde. Por que vão fechar a igreja? Isso é um absurdo. Ah, porque a gente tem que consumir o remédio tal. Inclusive, eu vou falar sobre isso, né? Porque esse remédio tá comprovado que ele vai sumir com o coronavírus. É muito preocupante um presidente tendo acesso a todas as informações oficiais, informações quanto à questão de estudos. O pessoal do Albert Einstein está ali estudando a relação do hidroxicloroquina para o tratamento do coronavírus, que é uma coisa que os Estados Unidos já estavam fazendo, e o cara tá falando que já pode sair comprando, entendeu? Gente, não é isso. Eles estão ainda testando. Começou nos Estados Unidos, eles começaram os testes, estavam tendo uma eficácia, mas estão vendo direitinho se era uma eficácia de 100%. Do nada o Trump falou que era seguro. Aí já naquele momento que o Trump falou, começou a faltar esse remédio no mundo. Começou a faltar o remédio no mundo. Aí com essa fala do presidente, aí que o remédio vai sumir. E eu tô falando de um remédio que é destinado a pessoas com reumatismo, vários tipos de reumatismo e além disso lúpus. Você que não sabe o que é lúpus é uma doença em que o sistema imunológico da pessoa ataca ela mesma. Pensa, a pessoa vive doente, vulnerável, ela está inclusive, né, dentro do grupo de risco do coronavírus, aí você tira o remédio da pessoa, falando que é a cura para todos os problemas. A gente não tem nada comprovado. Até o momento que tiver 100% de certeza que isso vai ajudar, a partir de todos os testes que foram feitos, não só no Albert Einstein, como também nos Estados Unidos e em outros países do mundo, quando tiver eficácia 100% comprovada, aí sim os laboratórios vão começar a produzir mais para poder atender não só a população, como também o pessoal que depende desse remédio. Aí você chega e faz isso, cara, você tá fazendo desserviço e piorando a situação, porque aí não vão só morrer as pessoas por causa do coronavírus, como também por causa do lúpus e o reumatismo, né? A questão ali vai piorar. E eu fico muito triste de ver um governante, independente de qual lado que for, fazendo uma coisa dessas. É lamentável mesmo, é lamentável que tenha tomado essa atitude. Ao invés de tomar uma atitude bacana, de incentivar ali, inclusive uma pessoa que teve contato com várias pessoas que deram positivo. E eu fico pensando, será que esse cara realmente não tá com coronavírus e ele não quer assumir? Porque quantos testes o cara fez? O cara fez 4 testes, ninguém teve acesso aos resultados. E aí? Como que a gente consegue acreditar? Gente, se eu não tivesse com coronavírus no meio de muita gente que teve, eu botaria ali a prova pra todo mundo ver. Eu tô achando isso muito esquisito. Tomara, Deus, que seja só a teoria da conspiração minha, mas... Gente, se esse cara tá realmente contaminado, pensa quantas pessoas ele contaminou. Olha quantas pessoas nesse encontro dele com o Trump, o que aconteceu. É muito esquisito, né? Muito esquisito isso tudo acontecendo. Muito esquisito.
Mas enfim, eu não quero entrar mais nessa questão. Eu vou falar a respeito das pessoas agora que precisam entender que está na hora de ter empatia. Porque a gente tem que ter empatia nesse momento. Pra logo isso ser amenizado, pra gente poder voltar à nossa vida normal, galera. Idosos, fiquem em casa, tenham cuidado, peçam à família de vocês para poder fornecer esses materiais, poder ir atrás desses materiais, fazer compras por vocês. Peçam os seus familiares para isso, amigos ou coisa assim que não estejam no grupo de risco, pros vizinhos, né? Sério, mantenha em casa, se mantenha em casa. E você que não tá no grupo de risco, tome cuidado, porque existem pessoas que não são do grupo de risco e estão internadas. Lá em São Paulo tem muita gente que fala com muita gente jovem internada. Parece que já teve casos de crianças contaminadas com coronavírus apresentando sintomas. A gente tem que ter muito cuidado nesse momento, muito cuidado. Você foi pra rua, tem que ir só se for necessário. A família precisa de alimento, vai a pessoa que pode ir lá comprar o alimento, ou as pessoas. Tomar muito cuidado quando voltar da rua. Sério, quando você volta da rua, bota o seu sapato perto ali da entrada, pega a sua roupa, separa para poder lavar, toma um banho assim que chegar em casa, faça a higiene das suas mãos sempre que puder, faça a higiene do seu corpo sempre que puder. Tome muito cuidado. Vai ter contato com o idoso? Leva sempre o álcool em gel. Por mais que você não vá, você precisa do transporte público? Leva álcool em gel também. Faça esse favor, gente. Não deixa a peteca cair. Não deixa mesmo. E, sério, rede de apoio nesse momento é essencial, porque várias pessoas com pequenos negócios vão acabar quebrando. Infelizmente, se ninguém ajudar. E tem várias redes de apoio crescendo aqui, não só aqui no Espírito Santo, como também em outros locais, pelas redes sociais. Se você tem um negócio pequeno, vai atrás dessas redes de apoio para poder divulgar. E eu falo isso porque aqui em casa minha mãe trabalha com doces. Ela começou recentemente, no ano passado, a vender seus doces. Ela estava muito bem, estava muito empolgada para Páscoa. Infelizmente, na situação que estamos, ela está temendo com a perda de todo esse material que ela separou para poder produzir aí os seus doces. Inclusive, eu vou deixar o link despretensiosamente, tá? Caso vocês queiram conhecer o trabalho da minha mãe, tá no link na descrição. Mas assim, apoie essas pessoas. Apoie essas pessoas. Se você tem uma pessoa fazendo faxina na sua casa, libera ela. Se você tem como liberar o porteiro, também, tá bom? Gente, sério, tá na hora da gente se unir, não tá na hora da gente fazer besteira. E eu vou mudar agora um pouco de assunto e eu vou falar sobre a questão da educação nesse momento de quarentena, né? E eu falo por ser uma professora atuando no momento. Eu tô num momento diferenciado dentro da minha profissão e eu vou fazer esse relato, né? Lógico que a educação nesse momento, que a gente tá todo enclausurado dentro de casa, tá sofrendo alterações constantes, né? A gente não tem muita certeza do que vai ser no ano letivo, como que vai acontecer. Algumas instituições estão mantendo aulas online, outras estão se virando como podem. E eu quero relatar aqui 4 questões, né? 4 situações dentro da educação no nosso país. Primeiro, a gente tem as universidades públicas. As universidades públicas, elas iriam dar aulas online, mas elas voltaram atrás, a maioria delas, por conta aí da falta de material, falta de computadores disponíveis para todos os seus alunos. Muitos ali dependem de lan house, dependem da instituição mesmo, então eles liberaram e não estão dando aulas para eles. Mas, ao mesmo tempo, eles estão dando um amparo para o pessoal que está ali dependendo da assistência estudantil, estão amparando ali financeiramente, o que é muito bacana. Nas universidades e faculdades particulares, a gente tem uma questão que ficou muito complicada, porque por mais que eles estejam dando aulas online, não são todos que têm acesso, né? Tem muitas pessoas que entram nas universidades e faculdades particulares com bolsa, precisando ali pagar o FIES no final do mês e tudo aí. Então, pensa essa pessoa que por acaso não tem acesso a computadores, depende de colegas ou da própria instituição. Como que essa pessoa vai ter acesso à aula online? Será que a aula online está sendo transmitida numa plataforma que ela possa ter acesso pelo menos pelo celular? E quem não tem a tecnologia de smartphone no seu celular, né? Como que a pessoa vai lidar com isso? É muito complicado, gente, é muito complicado e acaba que a maioria das instituições não estão pensando nisso.
Agora, educação básica pública. As aulas estão completamente suspensas, nada sendo levado para casa, até porque muita gente não tem o básico para sobreviver, né? Muita gente ali, inclusive, não tem a questão de ferramentas ali para fazer os exercícios, para poder fazer alguma arte, alguma coisa assim. Não, muitas crianças ali vivem em situação paupérrima, infelizmente, né? E acaba que a escola, ela tá servindo de amparo, né, sempre para essa criança. Eu fico pensando, imagina as crianças que só têm alimentação dentro da escola, que só se alimentam dentro da escola, que fazem suas refeições lá. Como que tá para elas? Será que elas estão sendo amparadas? Eu já não sei como que tá aqui na situação do Espírito Santo, né? Se você souber, comenta aqui embaixo, tá? Mas eu fico preocupado por essas crianças. E dentro da educação básica particular, a gente tem a questão das aulas online disponíveis ali nas plataformas, exercícios disponíveis nas plataformas online para os alunos e também por e-mail, né? Eu trabalho com o segmento da educação infantil e do Fundamental 1, né? Pegando turmas iniciais do Fundamental 1, e eu fico de coração muito apertado vendo que eu não vou poder dar as minhas aulas de artes. Sim, eu sou uma professora de artes e, como vocês devem imaginar, a professora de artes tem que acompanhar o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento do traço, da forma que ele amassa, que rasga. Será que está conseguindo fazer isso? Será que a gente vai conseguir atingir o objetivo ali que a BNCC estipulou para esses alunos, para eles conseguirem fazer? Como que a gente vai desenvolver? A gente tem que ter esse feedback com os alunos, ter essa troca direta. E como que é trabalhar tendo uma troca indireta, né? Porque a gente tem que preparar um conteúdo para os pais darem, né, no caso. Eu acho louvável a escola manter, né? Várias escolas estão fazendo isso, a escola que eu trabalho faz isso, de manter os estudos, eu acho isso muito bacana. Mas dentro da aula de artes, como que a gente lida com isso? Até porque muitos alunos não têm acesso aos materiais. Então, se você quer trazer um material diferenciado, não tem como, porque você tem que pensar o que será que esse aluno tem na casa dele que possa fazer essa atividade. Então, você tem que ser maleável, trazendo várias opções, dando dicas para os pais para poder executar essas tarefas. Então, assim, é um trabalho muito puxado, mas eu acho que, assim, para mim, em comparação com o que as minhas colegas que são professoras regentes fazem, essas mulheres são guerreironas, cara. Eu acho assim, elas estão tendo trabalho em dobro, várias escolas estão tendo trabalho em dobro, mas nesse momento elas têm que se redobrar, porque elas têm que fazer 2 semanas e um dia praticamente, planejar, sair correndo para poder preparar os materiais, preparar as impressões, caso tenha algumas instituições que precisem imprimir para poder entregar para os seus pais, né? Algumas instituições fazem o uso dos recursos online. Então, eu vejo as minhas colegas se dedicando bastante, as minhas outras colegas que são colegas de área também. E eu fico muito feliz, cara, que esteja todo mundo em sintonia para trazer aí a questão da educação à tona, mas realmente dentro da minha área é muito complicado não poder trabalhar uma variedade de materiais, as coisas que eu tinha planejado mesmo inicialmente, da forma que eu gostaria. Então, assim, é um pouco frustrante para mim, mas ao mesmo tempo eu compreendo e eu quero o melhor para os meus alunos. Eu espero poder vê-los em breve e não daqui a muito tempo. Eu quero muito mesmo poder acompanhar a partir do trabalho dos pais, inclusive o trabalho dos pais em parceria com a escola vai ser fundamental nesse caso ali da educação particular básica, né? Educação básica na rede particular. Assim, na rede pública nem se fala, porque a gente fica se perguntando como que vai ser a questão ali do ano letivo, o calendário acadêmico deles, como que vai ser, já que eles já perderam 2 semanas de férias. Eu acredito, gente, que infelizmente a gente vai ter que manter mais tempo as nossas crianças dentro de casa, nós mesmos dentro de casa. Eu acredito que talvez esse período de 15 dias seja até prorrogado, né? Infelizmente. Espero que não, mas no decorrer das coisas, né, a previsão aí dos especialistas, eu acho que infelizmente ficaremos muito tempo fechados em casa. E falando em ficar fechado em casa, né, como não falar do lazer? A gente precisa do lazer para sobreviver nesse momento, gente. A gente está no momento crítico em que a gente acaba surtando por falta do que fazer. Não, a gente não pode surtar, a gente tem que ocupar a nossa mente. Se você não tem acesso à internet constante, não tem um computador, essas coisas assim,
pega, aproveita e vê na sua casa o que você pode fazer de atividade. Propor atividade, você tem cartas em casa? Jogar cartas, fazer desenho com seus filhos e com as pessoas, jogar coisas que você pode, assim, jogar com pouco, né? Assim, não precisa você ter um jogo de tabuleiro, não, você pode improvisar, você pode criar histórias, fazer teatro, qualquer coisa assim, pra gente poder ocupar a nossa mente. Ah, mas eu tô trabalhando de home office, eu tô estudando. Não importa, quando você parar de estudar, você parar de fazer o seu trabalho de home office, vai vir aquela questão, como que eu vou me entreter, como que eu não vou ficar entediado, né? E o tempo passando devagar, não, a gente não pode ficar olhando o relógio, não, a gente tem que se entreter, né? E no caso, nós temos várias opções de entretenimento ali pra galera que tem acesso à internet, né? Eu queria muito que tivesse mais o pessoal ali que não tem acesso, né? Infelizmente fica muito limitado a TV, algumas coisas que tem em casa, mas eu acredito que todo mundo vai conseguir improvisar dentro dessas possibilidades, né? Mas pra mim, né, no cenário de uma pessoa privilegiada com acesso à internet, que tem um computador próprio, eu tô vendo aqui, junto com outras pessoas que também são privilegiadas, que o entretenimento, assim, o maior entretenimento no momento é a questão dos streams, né, as plataformas de streaming que estão ofertando aí séries e filmes até antes da hora, né, lançando antes da hora, mas assim, eu queria muito que a Disney Plus estivesse junto, porque vários filmes que foram lançados recentemente no cinema foram lançados no Disney Plus, mas como não chegou aqui no Brasil ainda, a gente fica com o coraçãozinho apertado, mas especulações dizem que no meio disso tudo, talvez a Disney Plus Brasil vai surgir. E eu espero muito que isso aconteça, sério mesmo, né? Mas enfim, além da questão da plataforma de streaming, né, a gente tem que ressaltar uma coisa, né, abrindo parênteses sobre esse assunto, de que como tá um grande fluxo de pessoas, a Netflix, a Amazon Prime e outras plataformas de streaming agora estão começando a reduzir a qualidade da sua imagem para poder atender a todo o público. Lógico que muita gente vai reclamar, mas gente, tem que fazer isso para poder comportar todo mundo, senão vai cair, vai ficar fora do ar e vai ser uma complicação enorme. Não dá para complicar dessa forma, né? Principalmente a gente precisando ver e rever as nossas séries, os nossos filmes favoritos. Outra coisa que tá vindo à tona são os vídeos no YouTube, né? Os vídeos no YouTube estão em alta, né? A galera tá repercutindo bastante, até porque tem alguns especialistas que estão utilizando o YouTube como canal de comunicação, né? O Instagram também, mas muito mais o YouTube. Principalmente eu quero recomendar aqui, eu vou botar na descrição também, o canal do Átila, que tá sendo muito importante, é uma fonte de informação fiel, que você pode confiar sim, é um cara que realmente é especialista no assunto e está trazendo um panorama de como está crescendo o coronavírus no Brasil. Ele tem muita informação para passar pra gente, é importantíssimo você ter acesso, então eu vou deixar o link na descrição bonitinho, aí você pode dar uma olhadinha lá nos vídeos, prestar bem atenção nas recomendações dele e o que ele tem a dizer, é muito importante. E o YouTube então está sendo um canal não só de entretenimento, como também de conhecimento, né? A gente está acrescentando mais aí conhecimento a respeito do coronavírus, também sobre outras questões e por aí vai, né? Recomendo bastante, então, vocês prestarem atenção na questão do YouTube, né? Aproveitar, né? E apoiar as pessoas que estão produzindo conteúdos no YouTube. Inclusive, aproveita que você aí tá me ouvindo, aproveita, deixa o likezinho se você ainda não deu, também não esqueça de se inscrever no canal e de badar o sininho, sério, ó. Eu vou agradecer de coração, tá bom? Mas voltando aqui pra nossa conversa sobre o lazer, né? Nesses tempos de quarentena, temos aí então também rolando os shows de artistas. Os artistas estão fazendo shows ao vivo, tanto no Instagram como também no YouTube. Muito mais no Instagram, eu tô vendo aí festivais sendo montados com os artistas em casa, de uma forma bem descontraída, uma forma bem intimista. Eles querem trazer pra gente um momento de alegria, pra gente poder curtir o som deles, poder ter um feedback, uma troca ali nos comentários. É muito bacana mesmo. Foi uma tomada de decisão muito bacana de vários artistas. Eu acho fundamental isso. Por mais que eles não estejam trabalhando, eles estão ali para trazer alegria, não só na questão da música, como também performance, pessoal do stand-up comedy, tem a galera também das drags e por aí vai, né? E outra questão também são os jogos, né? Os jogos online, os jogos que você pode ter acesso, né, com plataformas tipo a Epic Games ou a Steam.
E a gente tá vendo elas disponibilizando vários jogos gratuitamente, outros sites disponibilizando jogos gratuitamente, exatamente para poder pegar essas pessoas que estão no momento tedioso e animar ali, trazer um entretenimento para elas. Os jogos online também estão fervilhando, muitos jogos online tendo que aumentar a capacidade de seus servidores. Inclusive, eu abro um parêntese aqui para a questão do Rabotel. Eu tinha falado do Rabotel na edição passada do BiaCast, mas assim, a gente não pode deixar de falar do Rabotel, que teve um crescimento absurdo o Rabotel, que estava às moscas, com um monte de bot, um monte de problema, como eu falei anteriormente. Inclusive, se você ainda não escutou esse podcast do Rabotel, eu vou deixar aqui em cima, linkadinho, tá bom, no card, aí você pode ter esse acesso posteriormente, tá? Mas o Rabotel estava vivendo um momento muito complicado, e o coronavírus foi bom para ele. Foi bom porque muita gente entediada começou a entrar. Algumas pessoas que são até famosas, tipo youtubers, até artistas, às vezes, começaram a entrar e chamar as pessoas ali para poder interagir com elas. Por exemplo, esses dias eu vi a MC Tatizaki, que já tinha pronunciado que jogava Rabotel, já apareceu outras vezes. Ela estava lá recebendo os fãs. O pessoal da Rabid, que foi o primeiro fansite oficial do Rabotel para a língua portuguesa, voltou só nesse período de quarentena para poder entender as pessoas. Então, assim, a galera ali tá num momento bem bacana. Eu tô vendo menos ódio, muito mais diálogo, muito mais nostalgia. As pessoas estão curtindo esse momento. É tão bacana ver o jogo tá se enchendo de esperança, mas a gente sabe muito bem que depois que esse período passar, a galera vai sumir, né? Mas de qualquer forma, foi um momento bacana mesmo. Mas enfim, gente, o que dizer, né, sobre a questão ali da quarentena? Será que isso vai amenizar só depois de abril? Só depois de maio? E bom, o Ministério da Saúde fez uma previsão que dentro desse crescimento, né, dos casos de coronavírus, a gente só vai ter sossego de fato, a previsão, né, que a gente só vai ter sossego de fato lá em setembro. Cara, isso é muito preocupante, Se a gente continuar negligenciando, a gente vai ficar até setembro nisso. Pensa perder um ano letivo, você que vai fazer o Enem, que vai prestar vestibular. Pensa você perder um ano inteiro de estudo por conta disso, ou complicar você não poder fazer o Enem ser adiado bastante. Como que vai ser, gente? Como que vai ser isso tudo? Você vai perder o ano letivo, você vai perder o seu trabalho? O que vai acontecer? A gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que continuar tendo cuidado, nos informarmos da forma adequada, com fontes oficiais, com pessoas que são especialistas de fato, não acreditar nas fake news, sai um pouco do WhatsApp, vai ler um jornal, né, online ou coisa assim. Gente, e procurem apoiar o próximo. Mesmo que de longe, sério, gente, procurem apoiar o próximo, porque esse momento aqui, muitas pessoas vão ter a saúde mental fragilizada, porque momentos de crise tendem a trazer esses pensamentos ruins pra gente. A gente precisa procurar especialistas online, também dar o apoio a essas pessoas para ir atrás de ajuda. Sério, vamos nos ajudar, nos unir. Esse é o momento, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Essas foram as minhas discussões a respeito aí da quarentena do coronavírus. Lógico, eu não vou entrar em detalhes técnicos e discussões assim que possam ficar muito bizarras, né? Podem fugir do controle. Então essas foram as questões que eu levantei. Se você curtiu, não esqueça de deixar o likezinho, também não esqueça de se inscrever e de badar o sininho, e também de compartilhar esse podcast com a galera, nessa edição do BiaCast com a galera. É só você clicar aí em compartilhar, pega o link, manda no WhatsApp ou diretamente nas suas redes sociais. Você escolhe. De qualquer forma, você vai estar ajudando o meu trabalho, ó. Eu agradeço de coração, tá bom? E então é isso. Um beijão pra vocês. Muito obrigada pela audiência e até o próximo BiaCast.